acidente entre ônibus e caminhão deixa várias pessoas feridas na Torquato Tapajós, em Manaus. Homem mata policial civil dentro da viatura. Horas depois, morre em troca de tiros com a polícia. Governo do Amazonas garante: ponte sobre o Rio Negro não terá cobrança de pedágio. Veja também alto índice de irregularidades. Metade das ligações elétricas na capital é clandestina. E ainda, bancários do Amazonas voltam ao trabalho amanhã. E os gols do Brasil na estreia do Grand Prix de futsal. O Band Cidade já está no ar. Boa tarde para você. Várias pessoas ficaram feridas no acidente entre um ônibus e um caminhão nessa manhã na Avenida Torquato Tapajós. Nossa equipe acompanhou o momento em que os passageiros machucados eram atendidos no local da batida. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da Avenida Torquato Tapajós. No local do acidente, os passageiros da linha 448, que seguiria para a Cidade Nova, ainda estavam atordoados com a batida. A gente estava dormindo, aí na hora que ele virou, aí bateu com tudo, acho que um caminhão, aí entrou, saiu de seixo aí dentro do ônibus, aí a menina caiu por cima de mim, aí todo mundo foi caindo, aí a gente não sabe mais o que aconteceu. Só na hora que mandou a gente, aí todo mundo ficou tonto, a gente que se machucou. Tá sentindo muita dor ainda? Só minha costa que tá doendo. Bateu daqui, quase tombou o ônibus, também machuquei também aqui. Imagens do CIOPS mostram o momento da colisão. O caminhão carregado com seixo bate no meio do ônibus articulado e tomba na pista quando saía da Avenida Newton Lins em direção a Torquato Tapajós. O motorista do ônibus diz que não teve como evitar a batida. Eu vinha na minha faixa aqui, né? Quando eu vi a caçamba vindo em alta velocidade lá pra cá, aí eu falei, meu Deus, esse cara vai dar no meio do carro. Não, na frente do carro, eu puxei pra cá, ele ainda pegou no meio. Aí eu enrolei para não tombar o carro, né? Para segurar o eixo. Ferido, o caminhoneiro admitiu que houve falha mecânica no veículo. Perdeu o freio, minha caçamba. Perdeu o freio, perdeu tudo de freio. O ônibus levava pelo menos 50 passageiros. Muitos deles ficaram feridos com a batida e estão sendo atendidos aqui no canteiro central da avenida. Esta senhora teve fratura no braço. No meu braço. Ao todo foram 7 feridos. Algumas pessoas ainda estão sob observação porque sofreram forte pancada na cabeça. E nesse fim de semana, um policial civil foi morto por um homem que havia acabado de ser preso e era levado à delegacia. O acusado estava sem algemas. Autoconfiança. Foi essa a justificativa do delegado-geral de Polícia Civil do Amazonas para a atitude do policial assassinado. Até pelo grande tempo de serviço que o policial já tinha, e foi muito autoconfiante e pagou caro. O investigador Luiz Guilherme de Paula Correia tinha 52 anos e 30 de polícia. Segundo a família, ele planejava se aposentar no ano que vem. No último sábado, o policial estava na viatura com Jailson Nascimento, de 21 anos, preso por porte ilegal de arma. No carro também havia uma mulher, vítima de violência doméstica. O investigador a levava para fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O crime aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, nesta rua do bairro João Paulo III, aqui na zona leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, Guilherme, depois que saiu do IML, resolveu dar uma carona para a mulher vítima de violência doméstica. Depois que ela saiu do carro, o acusado sacou a arma do policial, atirou e fugiu com a viatura. E houve 3 disparos, né? E logo em seguida eu vim até a frente da casa para ver o que tinha havido, né? Tinha acontecido. E deparei já com o corpo do rapaz no chão. O senhor tentou ver se ainda estava vivo? Fui até ele, mas realmente não tinha mais nenhum sinal vital, né? Não respirava mais nada. O senhor que chamou a polícia? Com certeza, eu liguei ao 190 e informei. O bandido não estava algemado e ia no banco do passageiro. Após os disparos, ele levou a arma e abandonou o carro em uma rua do bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste. Ainda no domingo, Jailson Nascimento foi morto durante troca de tiros com policiais.
A família do investigador estava revoltada e não quis falar com a imprensa. O representante do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas criticou a estrutura das delegacias. O delegado plantonista, que teria permitido a saída do policial sozinho com o preso, vai ser notificado para prestar esclarecimentos. Porque primeiro o policial não poderia ter saído sozinho, dirigindo a viatura com o preso. A corregedoria já está apurando a conduta do delegado de plantão, porque realmente essa não é a orientação. Desde o curso de formação dos policiais, eles recebem orientação para como agir nesses casos. Realmente um absurdo. E o governador do Amazonas já confirmou que não vai haver cobrança de pedágio na ponte sobre o Rio Negro, que será inaugurada no próximo dia 24 de outubro. Por outro lado, o Estado deve pagar R$1 milhão por mês para a manutenção da via. A notícia foi divulgada hoje pelo governador do Amazonas, Omar Aziz. É um recurso que eu sempre disse que nós teríamos um recurso, mas hoje nós temos aí uma manutenção em torno de R$1 milhão e pouco por mês para que você possa manter, porque você tem esse custo, né? A ponte é uma das maiores obras dos últimos anos, mais de R$1 bilhão investidos. O governador do Amazonas visitou hoje a ponte sobre o Rio Negro, que deve ser inaugurada na próxima segunda-feira, aniversário de Manaus. Segundo Omar Aziz, a previsão é que passem pela ponte cerca de 7 mil veículos por mês. Para a segurança, o Estado deve investir em câmeras. Outra providência é a construção de um terminal de passageiros. A parceria deve ser feita com a Prefeitura de Manaus. Se fizermos isso aqui na cabeça da ponte de Manaus, onde tem uma área enorme, certamente nós construiríamos um grande serviço para todos os municípios envolvidos, sem prejudicar o usuário e dando conforto, comodidade, né, integração com todos os modais com a cidade de Manaus. E isso impediria que os nossos munícipes, ou os nossos permissionários e concessionários, que são no volume muito maior, invadissem os municípios vizinhos, que têm uma economia bem diferente da de Manaus. Omar também anunciou mudanças no secretariado. A Comissão da Copa do Mundo no Amazonas trouxe para Manaus um modelo de projeto sustentável que deu certo em Londres, na Inglaterra. A ideia é diminuir em até 50% a quantidade de carbono emitida no ar. O projeto sustentável foi orçado em quase R$500 milhão. Ele será usado para as Olimpíadas de 2012 em Londres. O projeto deu certo em Londres, por isso o Amazonas quer implantá-lo aqui. Ele ainda não é o ideal para o ecossistema amazonense, mas se adaptado dará tão certo quanto lá. Foi o que destacou Judith Siques, uma das palestrantes da empresa responsável. Para o Amazonas, a gente planeja primeiro fazer um inventário para que a gente possa saber quanto são as emissões previstas e depois disso olhar para as ações que são passíveis de serem tomadas na cidade para que a gente possa, assim, realizar uma redução dessas emissões. Manaus é a primeira cidade sede a receber a equipe de Londres. O projeto também será implantado nas outras capitais brasileiras que se preparam para receber os Jogos da Copa de 2014. A ideia é trazer essa experiência de Londres para as cidades, para elas verem e também aprenderem o que aconteceu. Mobilidade urbana e segurança pública também fazem parte do projeto. A ideia é implantar um modelo que trará benefícios também para o período pós-mundial. Veja a seguir, bancários do Amazonas devem voltar ao trabalho amanhã. E ainda, Brasil estreia com vitória no Grand Prix de Futsal na Arena Amadeu Teixeira, aqui em Manaus. Quantidade volta já já.